Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A todos uma ótima quarta-feira. Que Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha pelas nossas redes sociais da Paróquia São Brás de Birigui. Hoje nós estamos tendo como evangelho, o Evangelho de João, versículos do 17 ao 30, capítulo 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita dos mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cada vez mais Jesus é ameaçado, as ciladas vão acontecendo, porque os judeus estavam incomodados com as verdades em que Jesus estava colocando o dedo na ferida. O sábado, por exemplo, as curas que ele fazia, a palavra que ele pregava, e também dizer que ele era o Filho de Deus. Para quem não acreditava em Jesus, isso era uma blasfêmia, isso era uma afronta, mas Jesus vai mostrando o caminho correto, vai mostrando por que ele se autodeclarava como Filho de Deus, porque ele foi o enviado, ele foi o escolhido, e ele veio para modificar a nossa humanidade, desde aqueles que estavam ali até os tempos de hoje. E tudo que era feito era na vontade de Deus. Como é bom quando o filho respeita o pai, segue aquilo que o pai o aconselha, né? Tem um ditado muito popular que quando a gente segue o pai e a mãe, a gente nunca erra. E de fato isso serve também para Deus, porque todos os desígnios da vida pública de Jesus, até a sua crucificação, sempre foi a vontade de Deus. Essa aliança, esse elo da Santíssima Trindade é que nos faz crer em tempos melhores, como nós estamos passando hoje por esta pandemia. Porque quando nós cremos, quando nós colocamos Jesus como acima de tudo, a nossa vida ela é mais tranquila, mais prazerosa, é uma paz verdadeira, não a paz ou as alegrias que o mundo oferece, mas a esperança da vida eterna, porque Deus envia Jesus para a salvação eterna, para nos mostrar um outro caminho. Esta hora chegou e nós precisamos restaurar os nossos corações.
com menos incredulidade e mais fé e perseverança, mais coisas boas, a bondade exercida para que a gente possa realmente vivenciar tempos melhores e principalmente fazer a vontade daquele que foi enviado, que foi Jesus. E a gente caminha para o momento da cruz, o momento da ressurreição, e precisamos estar cada vez mais firmes na fé e solícitos na caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você, meu irmão e minha irmã, possa ter uma semana abençoada, uma quaresma, quase que findoura, A gente está caminhando para a semana de Ramos, a Semana Santa, em tempos difíceis como a pandemia, mas com muita fé e com muita garra, acreditando em Deus para que possamos sair dessa situação pandêmica. Um abraço a todos, continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.